Olá a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de literatura. Gostaria de falar com vocês nesse vídeo sobre o conto de Machado de Assis, A Causa Secreta, publicado em 1896, na segunda fase do escritor, quando então ele já escreve a sua fase realista, quando então ele já disseca a alma humana e constrói personagens magníficos, dando ao leitor uma visão panorâmica, não só das características físicas, características sociais das personagens, mas agora ele adentra a moral, ele faz um mapa, ele faz um esboço da alma humana a partir das suas narrativas. E o que ele faz em A Causa Secreta? Em A Causa Secreta, um conto, evidentemente, uma narrativa curta, então ele se foca diretamente nas três personagens, Fortunato, Maria Luísa e Garcia. Garcia é um estudante de medicina, acaba conhecendo Fortunato, um cidadão do Rio de Janeiro do século XIX, respeitável, e eles acabam interagindo e Fortunato e Garcia se tornam amigos. E há as peculiaridades de Machado de Assis, a construção das personagens, que você vai notando desde o início da narrativa e vai dando características. Primeiramente, o que ele faz? Ele esclarece que ele está falando de personagens que já estão mortas. É um artifício que ele vai usar, por exemplo, na sua outra obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Porque já que estão mortos, não há hipocrisia que precise ser sustentada. Você pode dizer quem é a pessoa. Para o bem, algumas idealizam, ou para o mal. Machado de Assis tinha uma visão irônica, uma visão sarcástica, uma visão ácida da vida. Então ele vai constituindo essas personagens, principalmente Fortunato, ele vai dando a dimensão da crueldade, da perversidade que o ser humano pode alcançar. Nesses três personagens, em alguns episódios, ele vai constituindo essas personagens, ele vai constituindo a alma humana, ele vai dissecando a alma humana. E olha só, ele escreve esse conto em 1885, a primeira publicação, 1896, a segunda publicação já reunida em livro, na primeira vez ele publica no jornal. Ele escreve esse conto em uma época em que ainda havia romantismo. Então há um choque do leitor, há um choque de realidade, há um choque de estilo literário, porque o Machado de Assis então havia deixado de ser aquele Machado de Assis romântico, quando ele se torna na primeira fase que ele é aprendiz, e agora ele se torna o Machado de Assis sarcástico, um dissecador da alma humana. Então ele mostra em algumas cenas, principalmente quando aquela personagem Fortunato, muito perversa, ela começa a torturar animais, ele mostra a dimensão da crueldade, a dimensão da perversidade do personagem. E aí nós temos de imaginar como leitores, e evidentemente os leitores da época poderiam imaginar, essa perversidade está no meio de nós. Então essa era a grande sacada, foram esses detalhes que foram tornando Machado de Assis o nosso principal escritor, porque ele foi dissecando, ele foi mostrando as relações humanas a partir de uma perspectiva que até então não era abordada. Nós estamos saindo do realismo, nós estamos saindo de uma idealização do homem, de conceitos literários que desenhavam um homem idealizado. Então esse conto, A Causa Secreta, dá uma dimensão bastante clara, bastante profunda do que é o realismo de Machado de Assis. Vale a pena ser lido, vale a pena ser analisado e vale a pena projetar esse conto dentro das características realistas que se estabeleciam no Brasil. As características realistas que se opunham às características românticas. As características realistas que mostravam a causa e o efeito e a consequência das ações humanas dentro da sociedade, muitas vezes dissimulada, muitas vezes ignoradas, mas Machado de Assis faz o que? Ele mostra, coloca o dedo na ferida, mostra claramente as cenas no conto que chocam o leitor moderno devido à sua crueldade, à sua violência, principalmente contra os animais, mas temos de lembrar que nessa época se fazia coisas piores, atitudes piores de violência moral e violência física contra os escravos, que então nós estamos falando de uma sociedade escravocrata, hipócrita, no sentido de
pregar um ideal de igualdade entre os homens e praticar a escravidão, praticar a crueldade, praticar a imposição do poder. Mas estamos falando de uma personagem que vai além, que se deleita, que tem prazer em sentir não só a dor física das pessoas, das personagens que interagem com ele, mas ele tem prazer de sentir a dor moral, uma dor moral. O coração humano como um poço de mistérios, como diz o próprio bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Beleza? Vale a pena ser lido. As pessoas falam muito de Machado de Assis, dos aspectos dos romances mais conhecidos, Memórias Póstumas, Dom Casmurro, que são magistrais. Esquece um pouco desse lado dos contos, mas os contos dão uma dimensão bastante profunda daquilo que é o realismo brasileiro e daquilo que foi o Velho Bruxo. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, siga o canal e até a próxima. Valeu!